segundo o relatório divulgado pelo Google, o Brasil é líder mundial em pedidos de retirada de conteúdo e identificação de usuários. Não é à toa que os assuntos mais polêmicos do Marco Civil sejam exatamente esses. Quando o Marco Civil foi criado, nós analisamos várias experiências internacionais para decidir qual poderia ser mais adequada para figurar na primeira versão da minuta proposta do Marco Civil. E nos pareceu que, dentre as experiências internacionais, os Estados Unidos, com algumas alterações, com algumas adequações para a experiência brasileira, poderia trazer uma perspectiva interessante com um sistema chamado Notice and Takedown, que seria notificação e retirada, com acréscimos, com adequações que pudessem criar um sistema, e essa foi a primeira proposta do Marco Civil, em que a vítima de um dano, ela notificaria o provedor de que um determinado conteúdo lhe causa um dano. Então, que aquela foto, aquele vídeo, aquela música, aquele comentário lhe causa um dano. O provedor retiraria esse conteúdo do ar e notificaria, informaria o autor daquele conteúdo, quem subiu a foto, o vídeo, fez o comentário, de que aquela notificação havia sido recebida e que, se ele quisesse, que contra-notificasse. Qual era a ideia aqui? De um lado, proteger a vítima, evitando que conteúdo danoso se eternize na internet. Um dia na internet pode representar um dano substancial para a imagem, a honra de alguém. Então a ideia era, através da notificação, ter dentro de um prazo razoável que o provedor retirasse esse conteúdo do ar. E, contra-notificando o titular do conteúdo, criasse uma situação em que nós desenvolvemos ali, ou incentivamos ali, um sistema que, primeiro, é voluntário, segundo, opcional por conta disso, que de forma paralela a uma eventual ação indenizatória, uma eventual ação judicial, permitisse que a pessoa de forma mais ágil conseguisse retirar esse conteúdo do ar, dando voz, ouvindo o que tem a dizer o titular daquele conteúdo, quem subiu a foto, quem subiu o vídeo. Como é que esse artigo agora está lá no anteprojeto? A redação atual do artigo 20 é interessante, porque ela trabalha com duas metades. De um lado, ela diz, junto com a atual redação do artigo 19 discutida no website, que o provedor não responde por conteúdo de terceiro, salvo se ele recebe uma ordem judicial para tirar esse conteúdo e deixa de cumpri-la. Então, assim, nós temos a situação em que, de um lado, afirma-se como funciona a questão de responsabilidade e, segundo, trabalha-se com a hipótese de ordem judicial e seu eventual não cumprimento, que aí sim responsabilizaria o provedor. É porque estão, nesse caso, em conflito dois direitos. De um lado, o direito à privacidade, o direito à intimidade, o direito à boa honra de qualquer cidadão, de poder querer que não seja divulgado na internet alguma coisa que, de alguma maneira, o exponha, né? Alguma coisa da sua vida pessoal, enfim. E, de outro lado, o direito à informação, que é um direito que todos nós temos, o direito de saber que determinada coisa aconteceu, que determinada pessoa se comportou desse ou daquele jeito, enfim. De que maneira equilibrar esses dois direitos? De que maneira proteger a vida privada, a vida íntima dos cidadãos, sem ferir o direito à informação dos outros cidadãos. Esse é que é o desafio do Marco Civil nesse campo, por exemplo, né? Então, a primeira redação, ela protegia mais o direito à privacidade de quem fosse vítima de alguma informação. O outro protege mais o direito à informação. De que maneira equilibrar esses dois para que, de um lado, todos tenham acesso à informação, mas, de outro, não se viole a privacidade de quem quer que seja. Que direitos e deveres tem o governo em relação à internet? Já que a gente entra naquele debate de como regular sem censurar o acesso a esse meio de comunicação e informação. O governo deve aproveitar, por exemplo, a internet para divulgar, e isso surge como um dos deveres do governo, as suas ações e, ao mesmo tempo, prestar contas da administração pública na internet. A internet tem que ser cada vez mais um elemento de transparência da ação dos governos. De outro lado, inclusão digital é dever do governo, não apenas do governo, mas também dos governos, promover a inclusão digital. Hoje em dia não é mais possível na sociedade do conhecimento, na era da informação, pensar a educação sem garantir a todas as classes sociais acesso a essas informações pela rede. O Marco Civil já recebeu muitos comentários e muitos acessos. Vocês têm aí uma estimativa de quantos acessos e quantos comentários esse texto já recebeu?
nós recebemos só na primeira fase do Marco Civil 800 comentários técnicos. Na verdade, isso não quer dizer que são 800 pessoas, 800 indivíduos que comentaram, mas certamente um número muito mais expressivo representado através de associações. Para nossa grata surpresa, a segunda fase do Marco Civil tem se desenvolvido de forma bastante acelerada. Só o artigo 20 já teve 70 comentários quando trabalhamos com essa eventual necessidade de mudança ou não de sua redação, e tenho certeza que a segunda fase do Marco Civil receberá certamente mais do que os 800 comentários recebidos na primeira fase. Até quando que os usuários podem dar contribuições e através de que plataforma? Bom, o Marco Civil está disponível no site culturadigital.br/Marco Civil. As contribuições podem ser feitas através desse website por qualquer pessoa interessada e estão abertas por mais 20 dias, mas, enfim, não posso prometer prorrogação do prazo de comentários, mas do jeito que a discussão me parece que está caminhando, nós já teremos ao final do processo de 45 dias, foram 2 processos de 45 dias na primeira fase e um segundo segundo período de mais 45 dias para a discussão da efetiva redação, teremos sem dúvida contribuições fundamentais para poder, ao final desse processo, fazer uma contribuição efetiva para um futuro anteprojeto de, quem sabe, um Marco Civil aprovado para a internet brasileira, fazendo muito bonito no cenário internacional. Essa era a minha próxima pergunta. Depois de formatado esse anteprojeto, que caminho ele segue? E isso é um exemplo para o resto do mundo? Outros países do mundo fizeram esse dever de casa que o Brasil está fazendo agora? O resultado prático do Marco Civil é efetivamente o encaminhamento ao Congresso Nacional de um anteprojeto de lei que vem formatado através de um processo muito inovador. E acho que essa é a grande experiência que o Marco Civil tem para contar. Como você constrói um texto de lei a partir de discussões feitas na internet, de uma discussão colaborativa, com comentários abertos, e isso me parece que radicaliza a legitimidade democrática de uma legislação que trabalhe com tecnologia. O Marco Civil dá o exemplo porque inova na experiência brasileira e lança parâmetros para a legislação internacional. Essa talvez seja uma das maiores conquistas do Marco Civil, que não apenas ele vai reger direitos e deveres no campo da internet, né, nesse universo que justifica hoje ter um programa aqui da TVLS sobre isso, né? Como você muito bem começou esse programa aqui com a TVLS, vocês estão de parabéns por isso, acho que é um programa muito importante. Obrigada, Otávio. Né? Isso é o reconhecimento de uma área, de um setor que hoje, de alguma maneira, entra em todos os outros setores da vida social. Né? Não dá para imaginar a sociedade atual em qualquer ramo, que não use a informática, né? Que não use a rede. Né? E eu acho que uma das maiores conquistas é não apenas criar uma lei que venha a reger essas relações, mas também construir essa lei de uma maneira também diferente, né? Quer dizer, participativa pela internet. Para se ter uma ideia desse avanço, significa dizer que, por exemplo, a nova lei de direitos autorais, que o Ministério da Cultura está prestes a colocar em consulta pública, vai seguir o mesmo modelo adotado pelo Marco Civil. Ou seja, isso mostra que é uma história de sucesso o Marco Civil, né? Que deu certo fazer lei através de uma colaboração entre os próprios usuários da internet, mostrando o que deve e o que não deve ser feito nessa relação de regular o uso dessa ferramenta. Sem dúvida. E mais do que isso, de alguma maneira arejar o processo legislativo. O processo legislativo clássico só tem iniciativa, ou seja, só podem apresentar projetos de lei deputados. Se for num projeto de iniciativa popular, é preciso recolher a assinatura de 1% do eleitorado, enfim, não é qualquer um que participa disso. Com esse modelo de construção de projetos de lei, a gente está permitindo que o cidadão se sinta também ele, de alguma maneira, autor de novidades legislativas, de novas leis, né? De mudanças, de correções, de aspectos de um determinado projeto que alguém que conhece melhor aquele setor pode chamar atenção para um problema que aquilo pode vir a gerar. Então, essa participação democrática, né, que envolve amplos setores da sociedade na construção de um projeto de lei, que se deu, sobretudo, a partir do Marco Civil,
precisa se expandir agora para outras áreas. Com o Marco Civil da Internet, o cidadão está exercendo o seu direito e participando da construção de leis. O Sociedade em Rede de hoje fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, é só seguir a gente no Twitter, mandar e-mail ou assistir às reprises do nosso programa no www.tvalerge.tv. Até a próxima! TV Alerge, o canal do povo fluminense.